Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui, Daniel. Bom, eu me formei em psicologia, em 2012. E depois que eu me formei em psicologia, eu fiz um aprimoramento em psicologia hospitalar, aqui perto, no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Sim. Fiquei durante um ano atendendo pacientes que estavam em processo de adoecimento. E depois desse período de um ano, eu já fui para a área social, que é onde eu estou atualmente. Então, depois do hospital, fui trabalhar com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Adolescentes que geralmente passavam pela Fundação Casa e nesse retorno para a sociedade, eu fazia parte da equipe que acompanhava eles. E desde 2015 eu estou trabalhando num serviço que é de atendimento a criança e adolescente vítima de violência intrafamiliar, principalmente. Então, crianças e adolescentes que passaram ou estão passando por violência física, psicológica, sexual, negligência. E paralelamente a esses trabalhos eu venho fazendo cursos, especializações. Então, a principal especialização que eu fiz foi em psicanálise, principalmente aprofundando na teoria de um dos psicanalistas pós-freudianos que chama Donald Winnicott. Então, eu costumo me apresentar... Winnicott. Costumo me apresentar como psicanalista winnicottiano. E fiz alguns outros cursos nesse meio tempo: saúde mental, reforma psiquiátrica, psicoterapia breve, gestão do Sistema Único de Assistência Social. Então fiz alguns outros cursos, mas se fosse para eu elencar, talvez o principal tenha sido esse em psicanálise winnicottiana. Tá. E aí você vem enchendo o copo aí de informação para poder tá desfrutando aí principalmente nessa parte social que você tá mais engajado agora, né? Isso. Eu tô atuando, no momento eu trabalho na área social, nesse serviço que é uma política pública. Tá. Que é uma empresa ou o governo? O governo. Você trabalha fixo então para o governo? É numa instituição, aqui em São Paulo a prefeitura, em vez de os próprios funcionários da prefeitura concursados executarem os serviços diretamente, a prefeitura faz convênio com instituições para executar os serviços que são políticas públicas, ou seja, são do governo. Então, eu estou nessa dinâmica, eu faço parte de uma instituição que é conveniada com a prefeitura para executar um desses serviços que tem na cidade toda. O nome do serviço é SPVV, Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Entendi. Então, eu estou nessa instituição e coordeno a equipe de psicólogo, assistente social e orientador socioeducativo para o atendimento psicossocial da criança vítima de violência e sua família. E aí, paralelamente a esse trabalho na linha social, eu estou no consultório também. Então, estou... Particular. Legal. Então, onde fica nessa área? Fica em Perdizes. Fica em Perdizes. Mas depois da pandemia, praticamente todos os atendimentos têm sido online. Então, é muito raro atualmente eu precisar atender algum paciente presencialmente. Às vezes acontece de eu fazer um primeiro atendimento e já em seguida o paciente diz: podemos continuar online por conta. E aí são vídeos, né? Você joga no canal vídeo e tal. É uma meio de videochamada. Como se estivesse no consultório, com a diferença de que não estou ali tendo contato presencial, mas... Você nota alguma diferença nessa modalidade assim ou não? Só de ver e estar ali os dois conectados ali, se olhando, se vendo, você consegue ter essa energia de entender as razões, as motivações ali de quem você está tratando? Eu considero que, sendo um atendimento presencial, tem mais chances de você literalmente ver o paciente por inteiro. Desde isso você fala linguagem corporal, o modo como ele chega, como se apresenta, como cumprimenta, tudo isso conta muito tudo isso diz muito do paciente. Legal. Então, assim... No começo eu tinha muita resistência com o atendimento online, porque eu tinha esse imaginário de que, se eu for atender online, vai ficar muito distante, eu não vou conseguir captar o que esse paciente está passando. Mas ainda bem que isso foi se transformando e eu considero que hoje a diferença é bem pequena de quando eu estou atendendo presencialmente, de quando estou atendendo online. Então tem funcionado muito bem.
também faço terapia, né? E fazia presencialmente. Cara, eu vi um negócio que você fez, psicólogo também é gente. Achei máximo. Mais ou menos, né? Normalmente os caras são doidos, né? Sim, zoando, né? Concordo. Mas aí você já... mas foi muito sincero ali, né? Por mais que rolou uma resenha da forma como você disse, você quis colocar essa entonação mesmo. Você, eu também sou gente, eu também tenho meus BO, e eu também tenho esposa, afinal, né? E as esposas... Você é psicóloga também? Não. Então ela tem os BO do que todas as outras esposas, né? Sim, exatamente. Sabe? PM, que quase não deve mudar, né? Porque o pessoal tá ali, né? Eu gravei esse vídeo porque eu costumo ficar bastante incomodado quando algumas pessoas me veem, sei lá, tendo algum comportamento... Você tem que ser 100% sereno. Tem que ser ali... O que vai compreender. Estão te batendo? Compreenda, não fique bravo. Estão fazendo algo que tá... Não, eu falei, não, gente, calma aí. Eu sou ser humano também. E eu tenho minha história de vida, eu tenho minhas questões. Então, psicólogo também é gente. A diferença de quando tá no processo psicoterapêutico é que a ideia é que esse seu lado pessoal não apareça no trato com o paciente. Claro. Então, que naquele período ali do atendimento seja o seu lado profissional, porque é diferente de quando a gente está no nosso dia a dia, convivendo com família, com amigos, com esposa, que a gente é reativo, naturalmente reativo às coisas que acontecem. No processo psicoterapêutico, o paciente também vai se comportar de certas maneiras com você. E naquele processo terapêutico, enquanto profissional, você não vai ser reativo, você vai ser analítico. Legal. Então, eu quis gravar esse vídeo porque é isso, para as pessoas entenderem que eu não sou perfeito, tô longe disso. Eu sou muito crítico ao estar em casa, ao home office. Mas falando... Só para fechar esse negócio aí, que você falou do cara tá lá na casa dele, mas será que o ambiente dele também não fortalece ele se soltar mais? Porque ele tá seguro, né? Vamos supor que o cara tá gravando do quarto dele. Eu tô aqui e tal, aí eu tô vendo lá meu psicólogo. Porque às vezes, quando você vai ali no famoso divã, não sei se é assim, né? Contigo, lá no seu consultório, mas eu nunca fiz, né? Eu preciso. E um psiquiatra também eu acho que ajudaria. Mas eu acho que é o caso de você se soltar mais, né? Tá no seu ambiente seguro e tal. Sim. E quando você tá lá no consultório, eu tenho que ir até lá, me expor. Acho que essa sua pergunta é ótima, porque eu vejo as duas formas. Tem pessoas que se soltam mais quando estão ali no aconchego do seu lar e ficam mais à vontade. Tem, inclusive, pacientes que desligam a câmera e fica só no áudio ali para poder, enfim. E aí tentar... E é algo até que, às vezes, dependendo do caso, eu até estimulo para tentar, de algum modo, reproduzir um pouco o divã. Entendi. Porque no divã, o profissional fica ali meio de lado, um pouco atrás. Não tem e não tem contato visual para o paciente não ser influenciado pelas caras e bocas que supostamente passem aqui. Caraca, e aí legal, ele dá mais vazão ao que está passando na sua cabeça sem essa interferência de como eu estou reagindo ao que ele fala. Então no sentido de uma associação mais livre mesmo. Então, em alguns casos, os pacientes desligam a câmera e ficam à vontade. Mas tem outros casos, e eu diria que talvez seja até um número maior de pacientes que tem um pouco mais de dificuldade de fazer de casa, principalmente dependendo do ambiente doméstico. Por exemplo, se mora numa casa que é pequena, que tem muita gente. Então a privacidade fica bem complicada. Tem pacientes, por exemplo, que fazem do carro, vai no banheiro, se tranca no banheiro e faz a sessão lá do banheiro. Então tem esse contra aí também. Caramba. E você, de alguma forma aqui nessa sua trajetória, você foi pro lance de empresas também? Pessoal os empresários ou alguém assim que... Porque hoje você está no social pensando em crianças e adolescentes, que é o serviço que você tem lá, que tem um lance com a prefeitura. Isso. Legal. E em algum momento você cuidou de empresários também? Só no âmbito de consulta particular mesmo. Que aí de chegar aleatoriamente a algum paciente que tem alguma empresa ou, enfim, que cuida de algum negócio, mas nada direcionado e nada muito específico para o ramo empresarial. E aí para tirar aquela casquinha nossa, né? Porque até eu e a Vitória, a gente conversa muito sobre essas coisas. Nós somos muito bombardeados, né? Eu fico pensando assim, nossa, em vários momentos da minha trajetória, assim, empreendendo já há 15 anos,
em alguns momentos, assim, como seria bom ter um profissional para cuidar, né? Eu lembro de momentos assim que minha mão tava baixa aqui para esconder o quanto tremia por um telefone ou por, sabe? Sim. Questões do movimento mesmo que nos assolam ali. E como que essa saúde mental, no geral, ela tá muito aflorada hoje, né? Sim. Todo mundo querendo cuidar do corpo e não só o corpo, mas a parte mental, né? Sim. As pessoas se desprendendo dessa questão de falar com o psicólogo e falar... E aí eu tenho visto... E realmente é assim, as pessoas estão mais propícias mesmo a procurar profissionais. Então, assim, você está ganhando muito mais no sentido de clientes, né? Sim. Porque sim. as pessoas estão se abrindo, né? Sim. Acho que, apesar de ainda existirem muitos preconceitos, de ainda ter aquela coisa de vou no psicólogo porque sou fraco, ou então psicólogo é coisa de louco, ainda tem, mas eu acho que foi caindo muito mais nos últimos anos. Eu acho que o período da pandemia falou-se muito de cuidado com a saúde mental, Sim. na mídia, nos programas, então acho que nos últimos anos tem desmistificado um pouco essa questão de buscar ajuda psicológica. Então, sim, acho que não apenas eu, mas conversando com outros colegas, nunca teve tanta procura para ajuda psicológica do que nos últimos anos. Tem aumentado bastante. Eu imagino, porque para todos os assuntos, né? Para a parte de criação de filhos, para a parte de empresas, para relacionamentos. E aí a demanda, ela aumenta muito também de profissionais. Porque aí tem coach querendo pegar a parte psicológica, tem psicológico querendo pegar a parte de desenvolvimento pessoal. Como que é para você? E é uma dúvida muito minha, assim. Como que é para você quando você percebe que o cara tem vários gatilhos e bloqueios que atrapalham até no rendimento não só de relacionamento em casa, familiar, mas também da empresa dele, do negócio dele, assim. Em que ponto, deixa eu formular a pergunta certa, de que ponto o cara consegue entender que em todos os segmentos ele precisa dessa ajuda? Acho que assim, tem algumas pessoas que elas, como eu disse, elas já têm um preconceito muito forte em buscar ajuda, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, quando As travas, né? Sim. Quando o paciente chega e, porventura, chega ali no ponto do processo que a questão tem a ver com ramo profissional, com produtividade, com desempenho profissional, geralmente isso não é apenas... Ali é só a última camada do que se passa com ele. E aí, no processo psicoterapêutico, a ideia é a gente tentar entender o que está se passando por trás daquela dificuldade dele ou daquele sofrimento relacionado ao ramo profissional. Então, O cara, ele fica... Eu vou falar por mim, né? Em muitos momentos eu não quero muito expor o que tem acontecido para poder não levar preocupação. E em muitas situações você acaba bombardeando a família por coisas que tinham que ficar na empresa. E aí o que eu tenho percebido é que os profissionais, e seja coach, tá tudo bem, eu adoro os coaches, acho eles são fundamentais. Me espelhei em alguns deles, de verdade. Antes da pandemia, no final de 2019, eu quebrei a marcenaria financeira. Então foi uma perda, assim, fizemos 500 mil de dívida. E para mim foi muito chocante, né? E o que me tirou meio que da lona, quando eu andava sozinho no carro, quando você vai tomar banho, que são aqueles momentos íntimos que tá só você, Deus e as suas perguntas e o seu choro. E aí você fala assim, caramba. E eu pego muita gente falando mal, às vezes, do coach e tudo mais, mas de verdade, em alguns momentos, usando até ferramentas de vocês, o coach se beneficia disso para trazer à luz esses bloqueios que esses caras estão tendo para destravar e seguir em frente. E é claro que junto com isso vem um belo curso de 599 em 10 vezes e não sei o que. Barato, né? 599. Está barato. Estava barato. E eu até queria fazer, mas não... Pô, você tá quebrado.
Aí tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para poder fazer curso, né? Nem sempre alguém vai entender. Como que é para você quando o cara ele se mete no seu angu? Pá, é onde que eu queria chegar. Para poder alavancar esse cara. Porque na minha visão, esse cara só tá fazendo bem. Uhum. E aí faz o curso quem quer. Porque tem muita gente que, assim como eu, não gastei um centavo nisso, mas aí eu me peguei lá em acordar 5 horas, fazer uma atividade física, ler um capítulo inteiro da Bíblia, tomar um banho gelado, essas coisas assim, né? Sim, sim. É um ponto de bastante polêmica. É isso! Me ajuda a te ajudar. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui as melhores palavras. Caraca, Não me comprometam. Vou colocar um yes aqui. Cheguei. Mas eu vou aliviar depois. Eu não tenho, a priori, nenhum tipo de preconceito ou resistência com quem é coaching. Eu acho que eu fico incomodado quando eles são profissionais irresponsáveis. Assim como eu ficaria incomodado com qualquer profissional. Legal. E quando eu falo de serem profissionais irresponsáveis, é mais no sentido de quererem tratar o cliente deles como se eles, os coaches, fossem psicólogos sem serem. Boa. Aí eu começo a ficar incomodado quando começam a tentar, no trabalho como coaching, diagnosticar paciente. E uma coisa assim que também é muito importante os coaches terem cuidado, e aí entra nesse campo de ter responsabilidade, é saber avaliar quem é aquela pessoa que está chegando para buscar os seus serviços. Sim. Por que eu digo isso? Às vezes, o cliente que chega para o coaching, ele tem questões que precisam ser tratadas no âmbito de saúde. Sim. Às vezes até com psiquiatra, com medicamento e em psicoterapia com psicólogo. E dependendo se o coaching for aquele que não tem esse olhar cuidadoso de avaliar como é que está o estado emocional daquele cliente que está diante dele, para saber se o que ele precisa de fato é apenas alguns direcionamentos, algumas dicas, algum incentivo ali para poder seguir em frente naquilo que está de algum modo travado, naquilo prático ali, no tipo de mentalidade, ou se ao talvez dar receitas prontas, ele não vai estar reforçando não vai estar mascarando uma coisa mais complicada que está por trás daquela dificuldade. Então, acho que esse é o ponto que eu quero chegar. A minha questão... Ao invés de ajudar, o cara tá até atrapalhando. Porque vai mascarar, porque é isso, o que mais se tem, acho que especialmente nos últimos tempos, com tanta competitividade, com todo mundo tentando encontrar seu lugar, tentando ter sucesso e etc., o que mais se tem é essa busca por sucesso profissional a todo custo. Resultado, produtividade. E o que tem acontecido e não tem sido incomum, infelizmente, é que algumas pessoas, aparentemente, parecem estar assim, no auge da carreira, com muito sucesso profissional, com várias relações sociais. Quem olha assim de longe, nossa, essa pessoa incrível, tá voando. Aí daqui a pouco chega uma notícia de que essa pessoa tentou suicídio, por exemplo, ou cometeu suicídio. Pô, o que será que estava acontecendo com essa pessoa? Porque ela estava fazendo tudo certinho. E ela estava tendo uma produtividade maravilhosa. Será que não foi munição para ela chegar nesse sem tratar de verdade o caso? Então, exatamente. Então, acho que a minha questão com o trabalho do coaching é que eles possam ter este cuidado de avaliar se... Dependendo do tipo de cliente que chega e da dificuldade que esse cliente esteja mostrando, se isso não está dizendo de uma outra coisa mais profunda que precisa ser tratada. Porque se o coaching for ali, não, vamos lá, e aquela coisa de mudança de mentalidade, sem fazer um trabalho de realmente compreender de onde vem isso, sem ter receitas prontas, isso pode acabar mascarando aqueles sintomas que o paciente, no meu caso, estaria apresentando, no caso, quando está com o psicólogo. Porque é isso. Sintomas, eles querem comunicar algo. E é importante a gente não simplesmente, quando qualquer pessoa chegue apresentando algum tipo de sintoma, que a gente queira silenciar esse sintoma e já resolver de imediato,
é tentar entender o que esse sintoma está querendo dizer daquela pessoa. Porque aí vai numa cadeia de coisas para a gente tentar chegar o mais perto possível das causas, e não simplesmente dar soluções prontas. Enfim, não sei se eu me alonguei, mas acho que é o ponto foi perfeito. E me fez que gera incômodos nos psicólogos. Né? Me fez pensar em outra coisa, porque é o seguinte, é muito da personalidade, né? De cada pessoa. Por exemplo, eu sou um cara muito ativo, de uma energia que, eu começo e termino. Não deu errado, tá tudo bem. Eu mudo a direção e vou. Mas quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas pegam essa ajuda, entende como é a última cartada, quando vem do coach, né? Vamos pensar assim. E coloca todas as fichas nelas, paga o curso, vai viajar, vai atrás desse cara, vai viver o lifestyle dele, acreditando que tá... E deu ruim. Esse cara aí, às vezes, ele chegou num lugar que ele não vai conseguir sair. Pois é. E o coach, na verdade, o papel dele foi assim, foi vender um produto no final. Ele vende um acompanhamento, mas ele vende um produto, é sempre assim. No final eu tenho o curso master ali para ele vender. Sim. E tá tudo bem, é o produto dele. E talvez eu acho que aí seria muito legal ver e quando esse cara ele recebe esse cliente, mas aí ele tem um staff muito bom. Sim. Que não é ele o psicólogo. Isso. E aí o staff cuida do cara. Ó, legal, você pagou meu curso, só que é o seguinte, vamos entender que pé que você tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu cuidar dessa parte psicológica. Como é que tá em casa, como é que tá ali, como é que tá aqui. E aí vou... Exato. Na verdade... Quando é desse modo, eu considero que é responsável, né? Eu fui me lembrando aqui de um paciente que eu atendo. Ele fez uma consulta com uma coaching, né? Para questões profissionais mesmo. E durante essas consultas que tinham já programadas de algumas sessões com a coaching e etc., ela indicou que ele fizesse psicoterapia. Puxa, é isso. Esse caso eu considero como um trabalho responsável. Então, ajudou ele a ver algumas questões ali do desenvolvimento dele, profissional, da carreira. Sim. E disse, mas aqui tem mais coisas. Eu acho que é importante você ir agora fazer psicoterapia. E foi quando ele chegou até mim. Então... Desse jeito, eu considero que é super válido. Porque nem sempre também o psicólogo vai falar não, porque você tem que pensar em venda, você tem que pensar nisso. Não, esse é o papel, talvez até de um mentor de empresas. Né? Sim. Você quer alavancar? O que você quer? Uhum. Não, eu quero alavancar minhas vendas. Então, fala com esse cara que é especialista em vendas. Exatamente. Fala com esse cara que tem muitas empresas e não sei o quê, sabe? Fala com esse... Assim como também considero que os psicólogos possam ser irresponsáveis, porque existem alguns que acham que eles são a solução para tudo. E não precisa de mais nenhum profissional, não precisa de mais ninguém, porque eu sou o dono aqui. Por exemplo... Tem pacientes que estão no processo psicoterapêutico e estão com um sofrimento tão intenso que eu indico para uma consulta com um psiquiatra. Então não é que eu sou o que vai resolver tudo, precisa de uma rede. Legal. Então, às vezes, dependendo do tipo trabalho multidisciplinar. Exatamente. Dependendo do tipo de sofrimento, de como aquele sofrimento esteja atingindo a vida da pessoa, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico também, mas junto com o psiquiatra. Então, é importante ter essa responsabilidade de saber onde cada um pode ajudar mais para não achar que a gente vai ser o que vai dar conta de tudo sozinho, porque não dá. Muito